Muito obrigada pelo convite, fico feliz e honrada. E Aham. se puder ajudar alguém através das minhas palavras ou da minha experiência, fico mais feliz ainda. Então, minhas queridas todas, é a história de uma mulher, realmente, uma mulher comum, né? Que casei, tive filhos. Na verdade, eu tive uma única filha que nasceu de mim, mas tive mais duas que eram filhas do meu ex-marido e que eu incorporei. Então, era uma família, é uma família ainda com 3 filhas maravilhosas. E um casamento de 23 anos, né? Então, eu fiquei bastante tempo casada, gostando muito de ser uma pessoa, uma mãe e uma esposa. Eu gostava muito da função, tá? Independente até do relacionamento, eu gostava da função, gosto de ser mãe, e naquele momento ser uma dona de casa era muito importante para mim. Não pude, meu marido me pôs para correr, falou, vai estudar e trabalhar. Eu falei, nossa, tem certeza? Eu queria só ser mãe e dona de casa. Vai estudar e trabalhar. Fui eu para a USP fazer biologia, me formei e comecei a dar aulas. Trabalhei em São Paulo por alguns anos, mas na verdade eu ansiava pelo momento de parar. E isso, para o meu marido na época, era muito difícil de compreender, porque eu não queria continuar trabalhando e produzindo dinheiro. Porque a ideia era essa, era trabalhar e produzir dinheiro, não era um trabalho voluntário, não era um trabalho meramente ilustrativo. Não, não, não. Temos que colaborar na casa. E eu fiquei muito confusa com isso tudo, até porque nossa situação financeira era muito boa. E eu pensava, por que eu preciso trabalhar? Trabalhei o quanto foi preciso para mantê-lo tranquilo e seguro. Mas num dado momento da minha vida eu falei assim, olha, agora eu vou parar. Porque eu não quero isso. Não é isso que eu quero. E a gente tem que saber o que é que a gente quer, entendeu? Assim como eu queria ser uma dona de casa, eu sou aquela, até hoje, eu faço comida aqui no centro. Eu sou Ai, que legal, responsável pela culinária. que E eu legal. sou aquela que gosta de fazer pão, bolo, de ter o cheirinho do pão assando no final da tarde, de ter o Ai, barulhinho do feijão cozinhando, sabe? Eu gosto, eu gosto. E assim, para todas as mulheres, a gente precisa descobrir o que a gente gosta. Porque existe um rebanho, né? A gente vai seguindo um rebanho. Todo mundo diz, mulher inteligente tem que trabalhar fora. Quem falou? Então, há várias regras. Ou elas vão num sentido, ou elas vão em outro. E eu me senti muito mal com isso na época. E eu não consegui entender muito bem o que estava acontecendo. Mas o que estava acontecendo é que eu era uma dona de casa revolucionária. Eu queria ser uma dona de casa. Mas isso, óbvio, estava conectado com esse instinto de maternidade, de cuidar das pessoas. Então, eu consegui, através da maternidade mesmo, eu consegui me realizando. Então, eu trabalhava meio período, eu nunca deixei minha filha com babá, não, não queria, não queria. E consegui, até os 16 anos dela, me manter dentro de um casamento, dessa estrutura onde alguém me dizia o que é que eu devia fazer, né? Mas quando ela estava com 16 anos e eu já havia conhecido o budismo, e o budismo é extremamente libertador, porque o budismo te ensina a pensar, a se conhecer, a olhar para dentro e descobrir quais são as suas reais necessidades, qual é a sua real vocação. E aí, a partir de todo esse repensar da minha vida, eu me divorciei. Mas, mais uma vez, eu me divorciei de uma maneira muito diferente da maioria das pessoas, porque eu me divorciei em paz, em muita paz. Foi uma separação onde eu priorizei as filhas, primeiro as filhas, que elas estivessem bem, já eram adultas, a mais nova tinha 16. E eu, enfim, priorizei as filhas, não discuti dinheiro não, faça o que você quiser, como você achar justo de vida e o que você quiser. Por fim, o que aconteceu? Nós tivemos um divórcio muito harmonioso, somos muito amigos até hoje, constituímos uma família que se reúne todo Natal, todos juntos.
namorada nova dele, tudo certo, tudo bacana, que é uma coisa bastante incomum, tá? Então, assim, eu acho que isso já faz parte de toda uma história para eu chegar, então, no ponto onde, a partir desse divórcio, eu pude me dedicar plenamente àquilo que eu queria. Por quê? As filhas já estavam adultas, minha filha com 18 anos foi morar em Roma e viver a sua vida. Hoje ela mora na Dinamarca, continua sendo uma pessoa, mulher, hoje super independente. E o que aconteceu a partir daí? Eu comecei a me dedicar ao budismo como uma estudante de budismo, como eles precisavam de pessoas para ensinar, e eu gosto muito de ensinar, eu comecei a ajudá-los com essa parte, me tornei uma professora e permaneci 10 anos como professora e trabalhando fora também, me mantendo, enfim, vivendo a minha vida comum, a minha vida comum, vamos dizer, a minha vida mundana. Até que chegou um momento em que as minhas condições financeiras ajudaram e o meu amadurecimento espiritual já estava ali para isso, né? E eu tomei a decisão da ordenação. Então, mais uma vez, uma decisão muito em paz e que me trouxe muita felicidade. Então, eu contei a história toda exatamente para você ver que a vida da gente é feita de decisões, a gente vai tomando decisões. Então, a decisão da ordenação foi uma das decisões muito importantes na minha vida, mas não foi a única. E todas as decisões que a gente toma, a gente precisa contemplar bastante, a gente precisa se conhecer bem para tomar decisões acertadas, né? A partir daí, tô aqui, a monja. Porque, assim, o desejo eu já tinha. O budismo me seduziu e me conquistou. Por quê? Porque é uma religião que nos respeita imensamente. Então, nós não só temos a liberdade de pensar da maneira como a gente quiser, como a gente é convidado a pensar. Então, se a pessoa não gosta de pensar, o budismo não é uma boa religião, porque Buda nos convida a refletir, né? Nenhuma atitude tomada porque alguém está mandando, porque Papai do Céu gosta, porque é pecado alguma coisa, é sem culpa, meramente compreendendo toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma consequência. E nós precisamos nos apropriar desse ensinamento e entender as consequências virão. Né? Então, que tipo de consequências eu quero? Se eu quero ser feliz, eu preciso trabalhar pela minha felicidade. Eu escuto pessoas reclamando das suas próprias vidas. A gente precisa compreender que quem constrói a nossa vida somos nós. Colocando sujeira embaixo do tapete, fingindo que não está acontecendo, ou acreditando que miraculosamente as coisas vão mudar, não funciona. A gente precisa saber para onde é que a gente está indo mesmo, o que é que eu quero dessa minha vida, o que é que eu quero ser. Porque, olha, se tem uma coisa que é muito importante, seja para mulher, para homem, para quem for, nós precisamos estar felizes com aquilo que a gente é, né? Ou com aquilo que a gente acha que é, porque a gente muda esse achar. Eu acho que eu sou uma coisa agora, daqui a pouco eu acho que eu sou outra. A gente não é nada, a gente não é nada. Mas a gente tem que estar feliz com o que está vindo, né? Com o que está vindo. E isso é muito importante. Quando a gente não está feliz com isso, a gente faz mal para as outras pessoas à nossa volta. Então, quando a gente pensa, eu vou segurar algo por causa dos outros, a gente precisa entender que os outros vão sentir. E que depois a gente vai jogar para cima dos outros a responsabilidade da gente não ter sido feliz. Então, todo esse processo confunde muito a cabeça de uma mulher. O que eu quero dizer é que isso é comum, isso é frequente nas mulheres, né? Essa responsabilidade por todos os outros, mas a gente tem que entender que se alguma coisa estiver amargando aqui dentro, os outros também vão sentir esse amargo. Então, sabedoria é fundamental, né? A sabedoria da gente entender. Ninguém é responsável pelo nosso sofrimento. A gente adora responsabilizar alguém, até o governo, entendeu?
Ninguém é responsável pelo nosso sofrimento. Claro, isso não quer dizer que a gente esteja achando bacana tudo que está acontecendo, tudo que os outros fazem. Não é isso. Não é que eu tenho admiração por coisas que eu estou vendo que estão erradas. Não é isso. Agora, responsabilizar o outro pelo meu sofrimento é que é equivocado, porque meu sofrimento vem de dentro de mim. Então, a única pessoa capaz de trabalhar isso sou eu. Minha felicidade e meu sofrimento são minha responsabilidade. O outro tem que trabalhar o sofrimento dele. Então, se ele está realizando ações inadequadas, eu até vou rezar por ele. Eu até vou fazer a minha prece para que a mente dele se expanda, que ele consiga perceber as coisas de uma maneira mais apropriada. Isso pode ser feito com paixão, mas nunca raiva. Você percebe? Não tem espaço para raiva, porque quando a gente realmente responsabiliza o outro, por exemplo, usando o exemplo de vida que eu mostrei para você, de uma mulher que está se divorciando. Incontáveis vezes as mulheres se divorciam responsabilizando os seus maridos pela sua infelicidade. E isso não é correto. Isso não é correto. Isso não quer dizer que os maridos estão agindo 100%. Não, mas eu sou responsável. Então, se as coisas chegaram num determinado ponto, isso foi uma engrenagem. E eu tive a minha participação nisso. Talvez até por permitir algumas coisas que eu não devesse ter permitido. Entende? Então, é fácil você falar, por culpa dele aconteceu tudo isso. Não, peraí. Ele, na verdade, como todos os seres, todos nós, estava tentando ser feliz. Todos nós. Cada um tentando ser feliz. Cada um tentando lidar com os seus próprios interesses, porque nossa mente é autocentrada. Sim. Então, a gente vai tentando lidar com nossos próprios interesses. E, ainda que os nossos interesses sejam beneficiar os outros, é o meu interesse. Sim. Né? Faz total Então, a gente sentido. tem que saber. A gente tem que saber assumir isso, porque isso traz uma leveza muito grande, sabe? Eu costumava brincar com a minha filha mais velha, porque eu falava assim, Adriana, eu tô em crise. Ela não é minha filha de verdade, né? Então, ela me chamava de tia. Adriana, eu estou em crise. E ela fazia assim, tia, tem uns 2 anos que eu estou ouvindo você falar que está em crise. Eu falo, isso mesmo, isso é uma crise. Isso é uma crise. Eu permaneci em crise durante 5 anos até eu tomar a decisão de falar, o melhor para mim, para nós todos, é o meu divórcio. Então, a crise é um momento muito importante na nossa vida. E ela não é uma semana, eu estou em uma semana. Não, eu fiquei uns 5 anos contemplando. Talvez tenha uma solução por aqui, vamos tentar por aqui. Não deu ainda, né? Nessa tentativa em 1 ano, tentando alguma coisa nova. Será que por aqui melhora? Não melhorou. Quando eu me separei, eu usei uma expressão que eu gostei muito, e as pessoas que me ouviram falaram, isso descreve sua separação, porque eu disse, foi uma folha seca que caiu da árvore. Quando uma folha seca cai da árvore, não dói, não machuca. Eu nunca derramei uma lágrima no processo de divórcio, você entende? Eu derramei muitas ao longo desses anos em crise, em que eu estava contemplando, em que eu tinha essa coragem, em que eu pensava, mas e se der errado? E se eu estiver fazendo uma loucura? Especialmente porque financeiramente eu estava decidida a não pedir ajuda. Exatamente para manter o equilíbrio familiar, que para mim era muito mais importante. E foi uma decisão muito especial essa, porque sim, meu ex-marido nunca me abandonou, nunca me abandonou, mas pelo contrário, ele criou até uma certa admiração pela minha atitude, e no que ele puder cooperar comigo, ele vai cooperar até hoje, até o fim da nossa vida, entendeu? Mas porque naquele momento crucial eu entendi que a situação não era para isso. Eu falei, não, aqui não é o dinheiro, aqui eu quero minha família. Entendeu? Então, são decisões que, como eu te digo, se você for ouvir a voz, o senso comum, você vai botar os pés pelas mãos. Cada relação é uma relação. A gente conhece a pessoa que vive com a gente precisa tomar cuidado. Fala, se eu for por esse caminho aqui, eu vou ferir, eu vou machucar, né?
Então, quanto mais a gente tem cuidado com o outro, melhor é o resultado para a gente. Eu acho que esse respeito é muito importante, a gente entender, nós somos responsáveis por aquela estrutura, né? Uma estrutura familiar, por exemplo. Nós somos responsáveis por todas as estruturas. Né? Então, as estruturas de trabalho, a gente não pode simplesmente virar as costas e falar, me enchi, estou cansada e vou ser feliz. Não vai, não vai. A gente é feliz quando a gente contempla e busca a felicidade de todos. Aí a gente consegue trazer equilíbrio e seja lá qual for a decisão que a gente tome nesse sentido, às vezes as relações entram no eixo só por isso. Só por a gente parar de pensar egoisticamente, né? No nosso problema, na nossa solução e ceder um pouquinho e falar assim, eu preciso fazer todo mundo ficar bem, eu preciso tentar oferecer o meu melhor. Não é garantido que eu vou conseguir fazer os outros ficarem bem. Então, isso também é um ponto importante. Claro, nesse meu exemplo, ok, quando eu pensei nos meus familiares, deu certo, eles se estruturaram. Mas, num primeiro momento, por exemplo, a minha filha mais nova não estava bem. Não estava bem. Ela estava olhando para mim e dizendo, a culpa é sua. Você não precisava pedir esse divórcio agora, porque era a maturidade dela naquele momento. Então, eu não posso pensar que eu vou conseguir fazer os outros ficarem bem, mas eu devo pensar que eu vou fazer o meu melhor para que todos fiquem bem. Né? Então, aí, daqui para lá, está saindo isso aqui que é amor. Daqui para fora está saindo amor. A maneira como o outro vai reagir a isso depende lá da mente dele. Porque as pessoas não entendem claramente o que é amor, sabe? A gente está até começando, vou começar a gravar um curso online exatamente sobre amor. Amor é o desejo de que o outro seja feliz. E tem que parar aí essa frase. Né? Tem que parar aí essa frase. Se eu colocar amor é o desejo que o outro seja feliz desde que ele também me ame, desde que ele reconheça, desde que qualquer coisa que eu colocar, qualquer vírgula que eu colocar depois disso vai contaminar o meu amor. Então, assim, o trabalho que a gente faz no nosso caminho espiritual é um desenvolvimento de amor pelo outro mesmo. Na verdade, a gente nem trabalha esse amor por nós mesmos, porque a gente já se ama, sabe? De uma maneira ou de outra, a gente está, desde que a gente nasceu, procurando o melhor para nós. Desde que a gente nasceu, a gente chora para ter a mamadeira, a chupeta, a gente cresce puxando o brinquedo do amiguinho, depois a gente quer enfiar a mão na cara de quem está contrariando a gente, e aí é que entra essa confusão. Porque assim, a autoestima, ela é diferente desse egoísmo, dessa mente autocentrada, né? Então a gente tem que entender que daqui tem que partir amor, ou seja, o desejo de que os outros sejam felizes. Como é que eu faço para manter a minha autoestima? Eu entendo que eu tenho um potencial de amor imenso aqui dentro. Eu tenho um potencial de perfeição aqui dentro. Só que eu preciso trabalhar por ele, para que ele surja, para que ele se manifeste. Porque se eu deixar essas contaminações de egoísmo, de avareza, de orgulho, raiva, se eu deixar que isso contamine, não tem autoestima que resista a isso. Eu não estou sendo uma pessoa legal. E eu sei disso na hora que eu deito no travesseiro, entendeu? A sociedade nos cobra uma atitude egoísta. A gente cai nessa conversa de que eu tenho que cuidar de mim. Se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar de mim? Queridos, queridas, nós estamos cuidando de nós o tempo todo. É só isso que a gente sabe fazer. Esse é um processo automático, é uma mente comum, é uma mente, essa mente autocentrada, ela é tão natural dentro de nós que é tão natural quanto respirar. O problema, e aí a gente precisa entender, são as consequências, mais uma vez, das nossas ações. Quando a gente aprecia o outro, naturalmente, as ações que a gente realiza são boas ações. Naturalmente. E quando a gente realiza boas ações, a gente cria um karma positivo, porque toda ação tem sua consequência, toda ação tem o seu efeito. Então, a gente quer ser feliz, mas a gente faz bobagem.
Por quê? Porque a gente não aprecia o outro. Então, se a gente não apreciar os outros e apreciar só a nós mesmos, a gente continua num ciclo muito egoísta de ações. E através disso a gente cria sofrimento. Isso é muito diferente de tudo que a gente ouve. Muito Muito, diferente. Mas isso é o muito, budismo. Isso é o muito. budismo. Não, e fica muito claro, né, o que se trabalha, né, para quem não conhece sobre o budismo, quem está assistindo não conhece, fica muito claro o que trabalha, né, porque se a casa interna não estiver bem, se você não estiver se nutrindo de amor, de paz, né, das suas decisões, se você não souber emanar esse amor para o próximo, nada vai funcionar à sua volta, né, a gente fala que é um ecossistema, se eu dou amor, eu vou receber amor, se eu dou, né, se eu transmito a minha paz, eu vou ter a minha paz, e no mundo por aí é tudo o contrário, né? Não só tudo ao contrário, como é tudo contaminado. Por exemplo, a gente pode dar um exemplo claro de contaminação de amor, porque a gente fala, ah, sim, a gente deve amar, só que a gente não tem a menor ideia de como fazer isso. Essa é a realidade. Então, por exemplo, a gente fala, não, o próprio amor materno. Uma mãe ama seu filho, em geral, né? Não é óbvio, não, mas é em geral. A grande maioria das mães amam loucamente seus filhos. Só que além desse amor, quando eu falo amam loucamente, esse loucamente colocou contaminação. A gente tinha só que amar, mas a gente ama loucamente. O que isso significa? Significa apego. Quando você traz o apego junto com o amor, as coisas já começam a dar errado. Porque o amor de uma mãe por um filho é o desejo de que esse filho seja feliz. Aí o filho chega para a mãe e fala assim: tá, eu sou homossexual. A mãe fala: não, não é não. Não é não. Você pensa que é, mas a gente vai te curar. Não. Cadê eu desejar que o filho seja feliz? Não, mas eu estou fazendo isso por amor. Não, não tá não. Não é assim que funciona. Então a gente tem que pensar, ah, eu amo meu filho. Aí o filho chega para a gente e fala assim, tá, eu vou morar fora, eu vou morar em outro país. E a gente fala, não, não vai, porque eu não consigo viver sem você, porque eu amo você, eu não consigo viver sem você. Isso não é amor. Isso não é amor, entendeu? Porque eu amo você, você tem que ficar perto de mim. Porque eu amo você, eu quero que você seja feliz. Se você quiser ficar perto de mim, é isso. Se você quiser ficar longe, é isso. Então, essa contaminação do amor que tem no amor materno, mas principalmente nos nossos relacionamentos, eles são completamente contaminados. Eu brinco que é o Djavan falando, vem me fazer feliz porque eu te amo. Como assim? Não é? Essa frase está equivocada. Vem me fazer feliz porque eu te amo. Não, se eu te amo, eu quero te fazer feliz. Mas o amor que a gente sente normalmente, misturado com apego, é isso aí. Venha me fazer feliz. Eu quero ser feliz. Então, eu te amo, fique comigo. Eu te amo, você não pode gostar de outra pessoa. Eu te garanto que isso é surpreendente para muita gente que está ouvindo, se não para todos. Porque a gente não sabe isso. A gente desconhece isso. Quando a gente ouve, a gente fala, nossa, isso faz sentido. Mas a gente não aprendeu assim. A gente não aprendeu assim. Num nível que, por exemplo, se alguém, se um companheiro nos amar, mas não tiver apego pela gente, por nós, a gente cobra isso. Você não sente ciúmes? Você não controla nada, você não fala nada, eu ponho a roupa que eu quiser e você não fala nada. A gente estranha isso. Um amor sem apego, um amor sem contaminação. Então, olha que maluco que é isso. Nós não sabemos amar. Para nós, isso é demonstração de amor. A pessoa fala assim: essa roupa está muito decotada, põe outra. Ou por que você estava conversando com aquela outra pessoa? Isso não é demonstração de amor. Isso é demonstração de desconfiança, isso é demonstração de insegurança, mas não de amor. Você percebe? Então, assim, tá todo mundo convidado para o curso, tá? Porque a gente precisa aprender a amar. Então, olhe, foram duas decisões. Então, na primeira, num divórcio, o divórcio não me trouxe plena felicidade, porque não existe plena felicidade uma mente comum. Isso a gente aprende aqui também. Nós lutamos para desenvolver uma mente especial, nós trabalhamos, não lutamos, nós trabalhamos, temos um caminho espiritual para desenvolver uma mente de plena felicidade.
Mas, obviamente, não é um divórcio, nem um casamento, nem um filho, nem nada disso que vai trazer essa plena felicidade. Depois do meu divórcio, eu só compreendi que o meu caminho estava mais fácil, né? Eu estava tomando minhas próprias decisões e aquilo que eu queria realmente fazer se tornou possível. Então, sobre aquela decisão, ficou claro para mim, era aquilo mesmo. Quando eu tomei a decisão de me ordenar, aí eu estava trabalhando um outro ponto, porque assim, como uma mulher divorciada, eu podia namorar, eu podia ter os meus relacionamentos, e como uma monja, eu fiz voto, eu tenho meus votos, eu não tenho mais relacionamentos. Então, eu tive também que olhar para todos os relacionamentos que eu tive, que eu quis ter, e dizer: nenhum deles me preenche ou me completa. Não são os relacionamentos que completam uma pessoa. O que me completa é fazer aquilo que eu gosto de fazer. O que eu gosto de fazer? Eu, particularmente, sou uma pessoa da espiritualidade. Então, o que me faria mais completa, mais plena, o mais plena possível, né? Dentro dessa situação que a gente vive, onde a gente entende que não existe felicidade completa com uma mente comum. Mas dentro dessa situação, o que me traria maior satisfação? Uma vida espiritual. Então, para tomar essa decisão, eu tive que olhar para tudo, para todos os pequenos prazeres que uma vida mundana traz, né? Por exemplo, tem gente que gosta de beber, tem gente que... Porque a gente tem alguns votos, né? Então, eu não posso beber, eu não posso mentir, eu não posso ter relacionamentos, atividades sexuais, enfim. Então, você tem que olhar para tudo isso e falar assim: alguma dessas coisas me traz real satisfação? Beber eu já não bebia há anos, porque eu já tinha entendido há muito tempo que aquilo não me trazia real satisfação, me trazia falta de controle, e controle e felicidade andam juntos, né? Achar que sem controle da mente a gente vai ser feliz, não vai. Não vai. Então, bebida já não era o caso, mas tinha ainda aquela possibilidade de encontrar um príncipe encantado, né? Eu era uma mulher relativamente bonita, né? Não era feia, vamos colocar assim. Falar, não, né? Não dá mais para o gasto. Não, né? Meia idade, tem muita gente que arruma um parceiro. Só que não era nada disso. E é exatamente através dessa contemplação e dessa vivência, dessa experiência de vida, né? Então não foi uma coisa assim, rapidamente. Tem muitos jovens, tem muitas mulheres jovens que se ordenam com muita convicção, e eu as admiro muito, mas não era o meu caso. No meu caso, eu tinha uma história e eu olhei para tudo isso e falei assim: olha, a minha história de vida me garante isso. Não vai ser num relacionamento que eu vou me sentir plena e completa. Não vai ser também com vários relacionamentos, ou seja, fora de um relacionamento e tendo um aqui ou ali, também não é isso. Não é nada disso. Não é esse o caminho. O meu caminho não é esse. Então, eu tomei a decisão mais uma vez, com muita tranquilidade. Com muita tranquilidade. E aí vem toda uma parte espiritual, quer dizer, o desenvolvimento espiritual que vem a partir do momento que você toma uma decisão como essas, é algo muito importante. Então, para mim, eu nunca fui tão feliz na minha vida. Eu nunca tive uma vida tão plena, né? Volto a dizer, a plenitude total é o fim do nosso caminho espiritual, é a iluminação, e é isso que a gente busca, né? E eu não sou ainda um ser iluminado, mas para um ser comum, eu tenho a maior plenitude possível, tá? A gente pode se sentir sozinho, acompanhado. Então, solidão e solitude são coisas diferentes. Hoje eu vivo em solitude, né? Eu vivo bastante recolhida, especialmente por força da pandemia. A minha vida é muito restrita. Embora eu tenha muitos amigos, porque os amigos não param de surgir. Isso é maravilhoso, né? Porque quando você se dedica realmente a beneficiar as pessoas, amigos
surgem de todos os lados, todos. Mas vivo bastante recolhida. Mas olha, a gente tem aqui dentro tudo que a gente precisa. Aqui dentro, tudo que a gente precisa, tudo. Aí é uma questão de você ter o seu tempo para suas descobertas, para você se conhecer. Muito interessante o que aconteceu nessa pandemia, porque muitas pessoas não conseguiram ficar sozinhas com elas mesmas. Elas não eram uma boa companhia para elas mesmas. Eu sei bem, porque assim, a gente tem tido bastante trabalho com pessoas desenvolvendo depressão, desenvolvendo ansiedade, desenvolvendo bipolaridade, porque são manifestações, distúrbios mentais que começam a surgir exatamente a partir dessa busca, né? Esse faniquito que dá de para onde eu estou indo, o que é que eu estou fazendo, o que, que eu tenho que fazer. Então, e eu digo, aqui a gente não consegue muito apagar incêndios, entendeu? O nosso trabalho é manter essa vegetação fresca e verdinha para não pegar fogo. É isso que a gente faz. É um trabalho mental longo, de estabilidade. Você constrói a sua base, aquilo que vai te dar suporte a hora que as coisas ficarem difíceis. Então, você chega quando as coisas já estão muito difíceis. Ok, a gente vai fazer o possível. E, em geral, as pessoas têm, sim, um benefício grande, mesmo quando chegam na hora da crise. Mas é preciso entender que tem que construir. Aí vem 2, 3 semanas, vai embora porque eu estou melhor. Não, não vai durar. A gente tem que estruturar a nossa mente para exatamente saber, entender que tudo que você precisa está aqui dentro, você precisa estar dentro de você. Como você faz para acessar? Você dá um sentido para a sua vida, um significado para a sua vida quando você se dispõe a acessar tudo que você tem de maravilhoso aí dentro. Então, a sua vida nunca mais fica sem sentido. Você nunca mais fica sem rumo, você nunca mais fica perdido, que você não sabe para onde ir. Não, a gente sabe para onde a gente está indo a cada instante. Né? A cada instante eu estou tentando me tornar uma pessoa melhor, entendendo que tem uma porção de falhas que ainda estão aqui. E expurgando uma por uma. Sabe? É um caminho mesmo. Não dá para ser construído de um dia para o outro, mas o caminho em si é maravilhoso. A estrutura que, inclusive, as religiões, em geral, as religiões mais comuns, a estrutura que é dada é uma estrutura que deixa muitos espaços em branco. Sim. Muitas perguntas sem resposta. E quando isso acontece, a pessoa vai muito bem até ela ter uma crise. Quando ela tem algum revés, alguma situação difícil, ela não consegue entender por que está acontecendo aquilo com ela. Por que eu, sabe? Então, todas essas coisas, e cadê a minha proteção? Né? Quem deveria estar me protegendo não está me protegendo. Onde estão os seres sagrados? Pobres seres sagrados também, pobre universo e pobres seres sagrados, que ficam pagando por tudo, entendeu? Como se alguém tivesse que construir a minha felicidade. Quem tem que construir minha felicidade sou eu. E eu tenho que gastar um tempo e uma energia aprendendo o que é ser feliz, o que é felicidade. É mais uma coisa que as pessoas não sabem, elas não sabem, nós, em geral, né? Não sabemos o que é amar, não sabemos o que é felicidade. Felicidade é paz interior. E as pessoas estão buscando felicidade trabalhando 8 horas por dia e comprando roupa bonita. Eu acho que a melhor coisa que a gente precisa entender é que realmente as nossas respostas elas vão vir daqui de dentro. Né? Não é a sociedade, não é o modo como as amigas se comportam, é olhando aqui para dentro e vendo quais são as nossas reais necessidades. Claro, às vezes a gente precisa também associar isso sabedoria, então a gente precisa ouvir seres sábios, né? que tem algum conteúdo para nos oferecer, porque se a gente continuar só assistindo bobagem na televisão, vai ser impossível desenvolver sabedoria, né? Vai ser impossível. Então, a gente precisa gastar um tempo, uma energia para voltar o nosso olhar para dentro e para entrar em contato com sabedoria. Isso é muito importante. E isso vai nos ajudar imensamente, muito mais do que a gente imagina. Porque às vezes a gente pensa, mas eu queria uma ajuda de uma forma prática. Isso é a ajuda de uma forma prática, sabe? Se conectar à sabedoria e se conectar ao que está aí dentro, ao seu interior, através de meditação. Né?
Então fica aí a minha dica.